E aí galera, beleza? Aqui no seu canal Piwa Ajude-me. E nessa aula a gente vai implementar os dunders enter e exit. Quando você implementa esses dunders na sua classe, você pode fazer uma coisa assim. With, e, as, blá 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 blá. Qual vantagem tem isso? Vantagem é que você pode fazer operações que basicamente você sempre tem que fazer quando você inicia um certo processo e quando você fecha. Por exemplo, aqui, né, ele automaticamente vai fechar o arquivo. Isso é muito bom, porque quando você esquece, pode levar problemas, ok? Bom, a gente vai pegar o código dessa aula, na qual eu explico como criar uma classe. A gente vai clicar no link aqui. Criar uma classe. Segundo, com uma classe pronta. E pronto. Se você não tiver assistido ainda, deixa o link, obviamente, lá em cima. Os pacotes que você precisa, pode instalar assim. Né? Aqui, com esse comando. Beleza. Então, só para lembrar. O código abriu um Chrome, traduzir os textos e depois fechar o Chrome. Isso é claro, como eu já falei na aula passada, isso tem uma vantagem quando a gente sempre tem um Chrome lá pronto no background, sabe, para a gente poder mandar coisas para ele traduz para tal língua, ok? Para cada língua tem um Chrome, bam, bam, rapidinho vamos traduzir. Mas aqui, o que acontece se a gente só quer fazer uma tradução? Sei lá, um monte de textos, mas só uma vez depois já fecha direto. Aí a gente pode implementar enter e exit. O negócio é extremamente simples. Então, olha aqui. Então, o que a gente precisa fazer quando o negócio inicia? A gente precisa fazer o start Chrome. Isso sempre precisamos fazer, né? Então, a gente vai aqui em cima, onde você quiser, na verdade. Def, a gente vai definir o enter. Vou aumentar um pouquinho. Enter. E agora, a gente pode fazer simplesmente assim. Return self.startChrome. Por que a gente pode fazer isso? Porque no nosso start Chrome que a gente definiu, a gente também retornou self. E sempre quando você fala return self, porque ele vai retornar o próprio objeto, você pode fazer esse chaining, que Python é tão famoso, né, de fazer. Uma chamada atrás da outra. Bam, bam, bam. Isso funciona só com return self. Então, isso que a gente quer quando o negócio começa. É uma ação necessária. Agora, bem embaixo aqui, isso queremos fazer por último. A gente quer fechar o Chrome Driver. Aqui, quando vendo aqui, o Quick Chrome Driver também tem return self. Def, exit. Esses são os padrões aqui de exit, certo? Se você não souber essas coisas, quando você está tentando fazer alguma coisa, você não souber, obviamente arc, quark sempre funciona, né? Tem uma aula sobre isso, né? Porque ele aceita tudo agora, qualquer argumento. Mas esse é o padrão, por exemplo, quando tem uma exception, para você poder analisar o que deu errado, não? Você pode fazer com essas coisas. Se você não quiser lidar com essas coisas, aí os tracebacks e tudo, aí eu deixo, não? A gente vai só fazer assim, self quit Chrome Driver. A única coisa. A única coisa que a gente precisa aqui é self quit Chrome Driver. Essa é a ação que a gente quer fazer por último. No começo, entra, nossa primeira ação, iniciar negócio. Por último, queremos sair. Ok? E agora o que acontece? Olha, a gente agora pode reconstruir esse negócio com with. Ele vai acertar agora. With. Agora ele vai copiar isso aqui. Agora vamos colocar as. Agora o nome que a gente quer. No começo isso me confundia muito, mas uma vez que você acostuma, é muito legal fazer. E agora, já que a gente aprendeu
que tudo vai estar guardado no nosso trabalho feito. Deixa eu colocar mais um por baixo. E vamos colocar, só para você ver, os textos numa lista. Olha aqui. A gente vai criar aqui uma lista. Acabei de criar uma lista. Né? Vamos supor que a gente quer traduzir esses textos e depois fecha tudo. E agora, esse aqui vai ser nosso objeto, que vai ter retornado com essa chamada aqui, com essa criação da instância. A gente pode fazer simplesmente um loop. For, sei lá, text in textlist. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente coloca esse objeto. Translate. A gente coloca texto. E agora, depois a gente vai imprimir o trabalho feito. Que nem aqui. E pronto. E como está vendo, reduzir bastante código e faz um monte de trabalho sozinho. Então, você também não tem chance de esquecer alguma coisa, porque tudo vai ser feito automaticamente. Bom, então vamos dar uma olhada. Está parecendo bom lá. Né? E como está vendo, deu super certo. Né? E ele agora fez tudo automaticamente. Traduziu, abriu, traduziu, fechou. Né? E a coisa mais legal, esse também vai funcionar nas classes que herdam dessa classe. Olha aqui, na segunda aula a gente falou sobre herança em Python. Se você não souber nada disso, também deixo o link lá em cima. A gente pega o código aqui, olha aqui, só para você ver. A gente pega esse negócio. Esse negócio herda, certo? Dessa classe. Então, automaticamente vai estar definido. Então, a gente pode pegar isso. A gente vai fazer isso agora com Yandex. E também vai funcionar. E como está vendo, deu também certo. Essa é a coisa legal de herança em Python. Você cria uma classe, você implementa uma nova coisa e depois funciona em todos os outros também. Isso obviamente economiza muito trabalho, entendeu? E sempre quando você tiver usado qualquer módulo, sei lá, ok? Veja se tem um with. E quando tem with, por exemplo, requests, né? Import requests, é bem famoso, também já fiz várias aulas sobre esse request. E quando você percebe que o request, por exemplo, aqui tem o with, entendeu? Aí usa. É com certeza melhor, entendeu? Obviamente é extremamente simples de verificar, você simplesmente tem que ver se tem enter, exit, ok? E quando tiver isso aí você pode usar com with. Ou você simplesmente tenta, vai dar um erro se não tiver implementado, entendeu? Mas sempre quando tem use. Por exemplo, aqui, eu fiz esse módulo como tirar screenshots rapidamente, né? Também fiz uma aula sobre isso, também vou deixar lá em cima. E lá, já que é feito com C-types, né? Basicamente, C-types você tem que imaginar como C em Python, né? Eu aprendi C mais de 20 anos atrás, né? E aqui em C, basicamente agora você tem que programar Python com as regras de C. Então você basicamente pega a memória, você tem que também liberar a memória, entendeu? E aqui eu implementei isso justamente para fazer isso. Para deletar os objetos, como você tem que fazer isso em C. Né? Senão, buga. Aí você vai fazer um monte de screenshots, vai ter uma hora você vai ter um blue screen, porque não tem mais memória, porque o aplicativo come toda a memória. Né? Então, por isso, é sempre importante, quando tiver, use. E tenta implementar você também. Não é nada difícil, é bem lógico, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula, né? Tchau, tchau.